Atos 26:20. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e depois em Jerusalém, e por toda a terra da Judeia e também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Paulo explica ao rei Agripa. Ele diz ao rei Agripa porque é que está preso, porque é que os judeus o queriam matar. E a razão é muito simples. A razão é porque Paulo pregava o Evangelho. Neste verso, Paulo faz um resumo do que é a pregação do Evangelho. Em primeiro lugar, ele diz que é para todos os homens, para os judeus e também para os gentios. Paulo então apresenta a mensagem da salvação de Deus, que implica arrependimento, implica voltar-se para Deus, converter-se a Deus, que é voltar-se para Ele, e implica praticar obras dignas de arrependimento. Ou seja, fazer obras que são fruto do arrependimento. Porque quando nos voltamos para Deus, nos arrependemos, voltamos para Ele, Deus dá-nos todas as condições de realizarmos, de praticarmos essas obras. Por aqui podemos depreender o que não é salvação. Não é salvação um arrependimento não genuíno. Não é salvação um voltar-se para Deus não totalmente, ou seja, uma entrega parcial a Deus. E, consequentemente, porque não há uma entrega total, não há um voltar-se total para Deus, não há um arrependimento genuíno, não há capacidade sobrenatural para praticar obras dignas de arrependimento. Ou seja, há uma capacidade apenas de praticar obras superficialmente que são boas. O grande divisor entre as obras genuínas e as obras superficiais é a capacidade que temos de perdoar aos outros. Quando não existe um arrependimento verdadeiro, genuíno, o que acontece é que continuam a haver muitas questões sobre a forma de Deus agir. Porquê é que Deus fez assim? Porquê é que Deus permitiu isto na minha vida? Porquê é que Deus não fez assado? Há uma dificuldade em abandonar o pecado. Há uma satisfação em encontrar defeitos nos outros para se sentir melhor. Há inconstância, há hipocrisia, há religiosidade, etc. A entrega parcial a Deus não é suficiente. A salvação não é frequentar uma igreja, fazer orações, melhorar as atitudes. A salvação é morrer para a vida velha e nascer de novo. A falta de perdão ao próximo é sem dúvida o grande sinal de quem não se arrependeu. Não se arrependeu verdadeiramente. Isto é, nunca foi convertido. Quando alguém pensa que a ofensa de outra pessoa foi grande demais para não ser perdoada, é porque não entendeu e, consequentemente, não recebeu o perdão de Deus. Arrependimento não é crer em Deus ou passar a acreditar no que a Bíblia diz, em vez de crer em outra coisa qualquer. Se assim fosse, os demónios teriam arrependimento, pois eles creem que Deus existe e acreditam no que a Bíblia diz. O arrependimento tem a ver connosco, com assumir o que na verdade nós somos, isto é, somos uma miséria, uma completa desilusão. Não temos qualquer capacidade de fazer o bem. Nada que vem de nós mesmos, do nosso interior, é bom à parte da operação do Espírito Santo. Voltar-se para Deus não é passar a frequentar uma igreja ou praticar certas atitudes e ter certos comportamentos, ou ter uma certa mentalidade. Voltar-se para Deus, converter-se, é o resultado natural e normal de alguém que se arrependeu. De alguém que acredita, de alguém que se arrependeu. E sabe, sinceramente, a miséria que é. E aceita que só um Deus de amor com poder sobrenatural pode mudar a sua vida para fazê-lo novo, dar-lhe um novo coração, fazê-lo nascer de novo. E quando existe esta conversão, esta entrega, o que vai acontecer são obras dignas de arrependimento. Que não é fazer boas obras, não é fazer obras que vêm da inteligência e capacidade humana,
Se assim fosse, todas as pessoas que fazem boas obras estariam salvas. Fazer obras dignas de arrependimento é fazer obras pelo poder do Espírito Santo que agora habita no crente. É o crente que faz as obras, mas é o Espírito Santo que está por detrás a impulsioná-las, dar capacidade, inteligência, sabedoria, força, etc. para as fazer. Não é salvação um arrependimento não genuíno, que implica uma entrega parcial a Deus, que implica obras superficialmente boas. Contrário à salvação é o verdadeiro arrependimento que leva a uma conversão, a voltarmos para Deus totalmente, a entregarmos a Ele e assim, pelo poder do Espírito Santo, praticarmos obras que são dignas desse arrependimento.